Vamos recebê-la com alegria. Pastora Juliana Ribeiro. Graças a Deus. Bom dia, queridas. Paz seja com todas. É uma alegria estarmos aqui, é um privilégio de Deus. E para mim, em particular, poder servir a minha igreja. Eu sou pastora há 25 anos, então é sempre um privilégio poder servir a minha igreja, a Igreja Quadrangular. Vamos ficar de pé um bocadinho, vamos fazer uma oração. O meu tema nesta manhã é curadas para multiplicar. Deus quer nos curar para que possamos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? E vamos sair todas desse lugar, deste congresso, mulheres melhores, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, fecha os seus olhos. Amado Deus, muito obrigada por esta manhã, por este congresso. Obrigada pela pastora Bianca, por toda a sua equipe. Obrigada, meu Deus, pela Igreja do Evangelho Quadrangular, pelo pastor Mário de Oliveira. Obrigada por estarmos aqui, obrigada pelo teu Espírito Santo. Espírito Santo faz aquilo que só o Senhor tem competência para fazer. Arranca mulheres da dor e do sofrimento. E aquelas que não têm vivido a vida abundante, a vida que o Senhor tem designado para nós, que nesta manhã faça diferença a tua palavra, que a tua palavra tome forma no nosso coração e opere toda sorte de mudança. Fica à vontade, Espírito Santo, para fazer aquilo que só o Senhor tem competência para fazer. E eu prometo que te darei toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Não a nós, Espírito Santo, não a nós, mas ao teu nome seja glória para sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir o Espírito Santo. A Ele a glória para sempre. Podem assentar, minhas queridas. Mulheres curadas para multiplicar. Minha querida, a grande obra que Deus deseja fazer através de você começa dentro de você. Deus deseja fazer algo grande através da sua vida. Mas esta obra grande que Deus vai fazer através de você, ela começa dentro de você. Ela começa no seu coração, na sua alma. Deus quer nos curar. Mulher naturalmente é multiplicadora. Olhe para suas mãos. Olhe para suas mãos. Diga assim: eu sou multiplicadora. Sim, mulher é multiplicadora. O marido nos dá um pacote de arroz e nós entregamos para ele arroz doce, arroz carreteiro, arroz ao forno, não é? Ele entrega mantimento e nós entregamos alimentação pronta. O marido entrega um espermatozoide e nós entregamos um filho. E tem aquelas que são férteis, abundantes e que entregam 2, 3. Mulher é multiplicadora. E querida, quando nós estamos feridas, nós vamos multiplicar feridas. Esse é o perigo. Porque Deus quer nos curar. Porque enquanto estamos feridas, nós vamos multiplicar aquilo que nós temos. O Salmo 147, versículo 3. Salmo 147, versículo 3. Eu vou ser breve. Eu já vou ler para você. Está na sua Bíblia. Salmo 147, versículo 3. Diz assim: só Ele cura o de coração aflito e cuida das suas feridas. Só Deus pode curar a nossa alma. Eu sou formada em psicanálise clínica. E por muitas vezes no meu consultório, eu lidei com pessoas que eu sabia que a psicanálise pouco podia fazer por ela.
Eu vi casos onde eu me debrucei nos livros, pedi ajuda a pessoas mais experientes, mas nós sabíamos que não havia muito recurso para aquela pessoa. Mas a Bíblia diz, e a palavra de Deus não pode falhar, que só Deus, só o Eterno, Ele cura os que estão de coração aflito. Ele cura as nossas feridas. Por quê? Porque Deus vai aonde ninguém mais tem acesso. Deus pode ir onde eu, como psicanalista, nunca tive acesso à alma mais profunda da pessoa. As feridas, exatamente aonde as feridas estão. Uma criança ferida pode se transformar num adulto doente da alma. As feridas podem acontecer logo na infância. Uma pessoa, na sua infância, ela pode ser ferida. Crianças que veem o que as crianças não deveriam ver. Crianças que passam por comparações. Crianças que passam pelo doloroso caminho do divórcio dos pais. E eu costumo dizer que uma família rompida gera filhos quebrados. Uma criança que viu que as crianças não deveriam ver. Crianças que foram tocadas de forma indevida. Uma menina que foi molestada na sua infância. E é incrível como que uma criança de 3 anos, depois de adulto, se sente culpada por um abuso que sofreu. É uma culpa indevida. Como atribuir a uma criança de 3 anos esse tipo de culpa? É uma culpa indevida. Uma criança ferida pode se transformar num adulto doente da alma. E eu tenho visto assim, muitos adultos doentes da alma. Mulheres que já estão envelhecendo, que os cabelos estão ficando brancos, as rugas já estão aparecendo. Mas aquela menina que foi ferida está ali dentro dela, clamando por socorro. E ninguém conhece a mulher que você se tornou sem antes conhecer a menina que um dia você foi. Eu vou repetir. Ninguém conhece a mulher que você é hoje, sem antes conhecer aquela menina que um dia você foi. Os tapas indevidos, as surras indevidas, o beijo que foi negado, o abraço que você nunca recebeu. E quantas mulheres que estão presas a um passado, presas a uma situação que aconteceu há muitos anos atrás. Mulheres com depressão. A depressão é a doença mais incapacitante que existe. Querida, olhe para mim. A depressão alcança cristão e não cristão. A depressão alcança membro de igreja e líder de igreja. A depressão alcança pessoas ricas e pessoas com pouca condição financeira. Alcança homens e mulheres. É a doença mais incapacitante que existe. A depressão é uma tristeza profunda. Algumas mulheres acordam tristes e dizem assim: estou meio deprê hoje. Bobagem, isso não é depressão. Tristeza, às vezes reativa. Porque brigou com alguém, rompeu um relacionamento, foi mandado embora. É absolutamente normal essa tristeza. Tem 3 meses que você está triste. Você está com depressão? Não, isso não é depressão. Vamos investigar para ver por que essa tristeza. É uma tristeza que tem que ter uma razão. Agora tem 1 ano que você está triste. Uma tristeza profunda. É como se você conseguisse apalpar essa tristeza. A depressão suga a nossa energia. Ela nos puxa para baixo. A depressão torna a pessoa pesada. Ela não tem força para orar. Ela não tem ânimo para trabalhar. Ela ouve o chamado de Deus, mas ela não consegue dizer: eis-me aqui. Ela sabe que a igreja tem necessidade, mas ela não consegue se doar por conta dessa tristeza. Tem 1 ano que você está triste, então você precisa de ajuda. A depressão, a grosso modo, é dor acumulada. Acúmulo de dor, acúmulo de rejeição, acúmulo de decepção. Eu tenho material que fala sobre depressão que vai poder lhe ajudar. Porque Deus quer nos curar. Porque enquanto estamos feridas, nós não seremos aquilo que Deus quer que sejamos.
Uma pessoa ferida, ela não cumpre o propósito de Deus para a vida dela. Minha querida, Deus quer nos usar. Há algo que Deus escolheu para que fizéssemos nessa geração. Estar viva quer dizer que Deus tem um plano na sua vida. O seu nascimento quer dizer que Deus ama você e tem um plano na sua vida. O propósito de Deus na nossa vida justifica a nossa existência. Estarmos vivas quer dizer que Deus tem um propósito para nós. Deus tem algo para você fazer. E olha, você pode se casar, você pode ter filhos, você pode ter um bom emprego, você pode ter uma boa caderneta de poupança, que não está valendo muito a pena hoje, né? Você pode ter dinheiro no banco, investimentos, mas nada disso vai valer no final da sua vida. Minha querida, no final da nossa vida, o que vai valer é olharmos para trás e verificarmos se cumprimos ou não o plano de Deus para a nossa vida. Nós não vamos pedir no final da nossa vida a chave do nosso carro. Não vamos pedir as escrituras dos imóveis que conquistamos. No final da nossa vida, o que vai valer é se cumprimos ou não a missão que Deus escolheu para nós. E eu te asseguro, se você não cumprir o plano de Deus para a sua vida, não valeu a pena a sua existência. Não valeu a pena a sua existência. Você está aqui não para ocupar espaço. Você está aqui porque Deus tem um plano na sua vida. E por que Deus quer nos curar? Porque nós damos o que nós temos. Você vai dar o que tem. Se você me pedir agora um sapato vermelho, eu não tenho, eu só tenho esse daqui. Porque a gente dá o que tem. Conta-se que um homem queria humilhar uma outra pessoa. E ele mandou que se preparasse uma bandeja cheia de lixos. E que fosse entregue para aquele homem na presença de outros. Porque ele queria de fato humilhar. E assim foi feito. Prepararam-se as bandejas, uma bandeja, colocou lixo, restos, coisas mal cheirosas, e entregou-se para aquela pessoa na presença de outros, porque ele queria humilhar. E quando aquele homem recebeu a bandeja cheia de lixo, conta a história, que ele disse assim: espera um pouquinho porque eu quero retribuir. Ele foi, jogou fora os lixos, passou uma água na bandeja, colocou flores e um cartãozinho que dizia assim: nós damos às pessoas o que nós temos no coração. Um coração cheio de lixo vai dar? Um coração cheio de ódio vai dar? Um coração cheio de amor? E um coração ferido? Vira para sua irmã e diga: irmã, ferida, você é perigosa. Obrigada, pastora. É perigosa, porque nós damos o que nós temos. Uma pessoa ferida, ela vai ferir. Uma vítima vai vitimar. E eu penso que nós somos mais perfeitas por fora do que por dentro. Nós damos um jeitinho nos nossos problemas externos. Se tem uma olheira, a gente passa um corretivo para tampar. Se o cabelo está curto, a gente põe um mega. Se a gente não tem cílios, a gente coloca os cílios postiços. Se não tem unha, a gente põe uma unha em gel. Se a barriga está grande, a gente coloca uma cinta. Se os seios estão pequenos, a gente... Depende da condição financeira, né? A gente vai trabalhando no exterior. E querida, há muitas mulheres perfeitas por fora e deformadas por dentro.
mulheres com aparência de vencedora, mulheres bonitas por fora, mas por dentro elas estão presas por uma depressão, por uma angústia, por uma tristeza profunda. Um título, um diploma não cura a dor da nossa alma, pode esconder a dor da nossa alma, mas ela está ali. Nós precisamos de cura para sermos aquilo que Deus quer que sejamos. E quantas mulheres que por conta da ferida da alma, são mulheres ciumentas, pegajosas, mulheres que a vida dela, o foco dela é saber onde o marido está olhando. Elas ficam doidas para o marido ir para o banheiro tomar um banho, para elas poderem olhar o celular do marido. Está doente demais. A melhor coisa que nós mulheres precisamos ter é segurança interna. Querida, olhe para mim. O seu marido não é a sua vida. Deus é a sua vida. O seu marido é só marido. Tira o seu marido do lugar que ele não deve estar. O trono do seu coração não pertence ao seu marido, pertence a Deus. Deus é sua fonte, Deus é sua alegria, Deus é a sua salvação. Não dê ao seu marido uma posição que não é dele. Algumas mulheres exigem do marido aquilo que eles não têm competência de oferecer, que só Deus pode dar. Homem algum dessa terra tem competência de curar a dor da nossa alma. Algumas mulheres exigem tanto do companheiro, do marido, do namorado, do noivo, que eles acabam fugindo. O relacionamento fica difícil, porque você está buscando em alguém que não tem condição de lhe oferecer a cura da alma. Se você está quebrada, volte-se para o eterno. Gaste mais tempo na presença de Deus. O seu dia não começa nessa terra com o WhatsApp, querida. O seu dia não começa com Facebook e nem em redes sociais. Comece o seu dia nessa terra na presença do Deus eterno. O nosso dia aqui na terra com as coisas eternas. E muitas de nós temos assim um baú como este. É o baú das memórias. Onde levamos, e vez por outra abrimos e nos recordamos de situações do passado. Às vezes, um presente que um ex nos deu. Eu fico impressionada. Mulheres que ainda guardam o ursinho de pelúcia do ex-namorado. Mulheres que ainda têm a caixinha de música que o ex deu. Um ex-noivo. E de vez em quando coloca a bailarina para dançar. Guardam foto do ex. Às vezes até um cartãozinho que o ex-namorado deu, e a pessoa relê e ela chora. Eu sei o que eu estou te dizendo. Há muitas mulheres casadas com um e apaixonadas por outro. Mulheres que estão presas no passado, em um relacionamento que não existe mais. O marido não as tem, os filhos não as têm. Elas vivem assim, uma situação do passado. Algum tempo atrás eu recebi um e-mail de uma pessoa que ela me disse que ela era casada, bem casada, tinha filhos, um bom marido, tinha uma família bonita. E ela me disse que ela estava pensando muito no ex-namorado. Muito no ex. E ela falou: pastor, eu não sei o que eu faço. E eu mandei um e-mail para ela e falei para ela assim: querida,
Pense no seu marido. Pense nos seus filhos. E ela me disse assim: pastora, não consigo, está muito forte. Ela falou: agora eu estou pensando no meu ex, em coisas íntimas. E eu falei para ela: minha querida, pense em Deus, pense no temor a Deus. Ela falou para mim, mandou um e-mail falando: pastora, está difícil. Eu falei: então tá bom. Aí eu mandei um outro e-mail para ela falando assim: então pensa no inferno, pensa no fogo te queimando, o bicho te mordendo e você não morrendo. E ela me mandou um e-mail de volta falando assim: pastora, funcionou. Eu sei que funciona. Olha, eu ministro muito encontro de casais e nós lutamos para que os casamentos permaneçam. O nosso desafio, na verdade, não é estarmos casadas. O nosso desafio é estarmos casadas e sermos felizes. Eu luto pelos casamentos, mas querida, esta manhã é manhã de divórcio, onde muitas precisam divorciar do ex. Muitas precisam jogar fora as cartinhas que ainda guardam. Pegar fora aquela bonequinha que você deu para sua filha, mas que tem lembranças escondidas por trás daquela boneca. Deus quer nos curar. Muitas de nós estamos tão feridas que colocamos uma armadura. Por que uma mulher do século 21, com tanta tecnologia, colocaria-se uma armadura? Mulheres que já foram feridas e têm medo de ser ferida novamente e colocam uma armadura. Você já abraçou alguém e não conseguiu tocar? Sabe quando você vai para abraçar uma pessoa e aquela pessoa te dá um abraço assim, meia boca? Você não consegue amar a pessoa? Você faz de tudo para amar aquela pessoa, mas ela simplesmente te rejeita, ela te empurra. Por que mulheres agem assim? Mulheres que já foram muito feridas, têm medo de ser ferida novamente e se protegem. Querida, o que nos protege também nos aprisiona. E eu sei o que é usar uma armadura dessa. Eu sei o que é se proteger de feridas. Eu também já fui muito ferida. Membro é ferido, coordenador é ferido, presidente de grupo missionário é ferido, pastor é ferido. Todos nós somos feridos. E eu também já fui muito ferida. Eu fui pastora juntamente com meu marido, titular de igreja, por 25 anos. Eu também já fui muito ferida. É uma aliança que é quebrada. Pessoas que entram na nossa vida sem pedir e vão embora sem despedir. A maior falta de educação. Pessoas que você está ali 24 horas com aquela pessoa, em qualquer hora da manhã, da madrugada, se te liga, se te chama, você vai, e de repente elas te mandam um WhatsApp dizendo bye bye. Isso quando são educadas. Uma aliança que é quebrada. Pessoas que vão embora e ainda vão falando mal. Lá em Belo Horizonte a gente usa esse termo, cuspindo no prato que comeu. Ingratidão. Além de ir embora falando mal, levam consigo outras. E olha, queridas, igreja, grupo missionário, os trabalhos que nós fazemos, a gente leva um tempo para edificar aquilo. Para colocar as pessoas no lugar certo. E quando parece que uma equipe está formada, tudo está fluindo, de repente sai alguém e leva outros consigo, desestruturando tudo que a gente levou tempo para estruturar. Isso mexe com a gente. Há muitas pessoas com tristeza profunda. Elas não querem mais confiar, elas não querem mais fazer nada, porque foram feridas demais. Elas dizem assim: eu não quero me envolver.
Eu vou participar às vezes, se precisarem do meu dinheiro eu dou, mas eu não quero me envolver. E eu disse isso também para Deus, eu não queria me envolver. Eu dizia para Deus, eu entro na igreja depois que o culto tiver começado, e antes do culto terminar, eu passo o microfone para um obreiro, ou eu vou embora, ou eu vou para o meu gabinete pastoral. Eu estava muito ferida, eu não queria me envolver. E Deus me permitiu fazer isso algumas vezes. Até que um dia Deus disse para mim, Juliana, a obra que eu tenho para você é muito grande, você não pode se esconder. Se você foi ferida, você vai vir a mim, eu vou te curar quantas vezes forem necessárias. Mas você não pode se esconder. Olha, minha querida, olhe para mim. Eu saí da minha casa, Deus me tirou da minha casa para estar aqui nesta manhã com você, para falar para você, você não pode mais se esconder. Se você foi ferida, está na hora de você entregar esta ferida nas mãos de Deus e permitir que Deus te cure, porque você jamais será feliz enquanto você não cumprir o propósito de Deus na sua vida. Esta ferida na sua mão, ela é perigosa. Sempre depois de uma ministração eu faço uma oração. Eu falo, Deus, se houve algum elogio não me pertence. É para o Senhor. E se houve alguma crítica, me desculpe. O Senhor não é digno dela, mas eu também não posso ficar com ela, porque ela vai me prejudicar. Então eu entrego nos teus pés. Se você está ferida, essa ferida na sua mão, ela é perigosa. Ela vai te segurar. Está na hora de você entregar para Deus, para que você seja tudo aquilo que Deus quer que você seja. Amém? E todas nós, e cada uma de nós, somos apenas um instrumento, como essa tesoura. Olhe para mim, você é como essa tesoura, e que você jamais se esqueça disso. Essa tesoura nas mãos de uma boa costureira, ela é capaz de fazer peças lindíssimas. E a costureira, ela pode gostar muito da tesoura, a tesoura foi cara, ela pagou um alto preço por essa tesoura. É uma tesoura que ela gosta muito. Mas apesar dela gostar muito da tesoura, desse instrumento, ele só é útil se ele estiver bem afiado. Não é verdade? E depois que a costureira, ela pega uma peça e ela corta, e ela molda ali um lindo vestido. E o vestido fica prontinho, ela usa também outros instrumentos, uma agulha, ela usa outras coisas também. E depois que o vestido está pronto, quem é que vira e diz assim para a tesoura, que tesoura! Vira para sua irmã e diz, mas você é só uma tesoura. Quem as pessoas elogiam é quem usou a tesoura. A glória não é sua, querida. Deus quer te usar, mas a glória jamais será sua. Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é de quem usa a tesoura. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. A nós é só o privilégio de sermos usados nas mãos do mestre, que sabe muito bem como manusear um instrumento. Deus está te limpando nesta manhã, para que você seja um instrumento útil nas mãos dele. Eu bebo muita água durante a minha ministração, mas algumas vezes, em alguns lugares que eu já fui, eu recusei a água. Quando eu olhei, o copo estava sujo. E eu fiquei sem graça de falar, por favor, troca o copo. E eu não bebi água. Você com um copo. Se eu não uso um copo sujo, imagina o Deus do universo. Feridas sujam a nossa alma, porque nos torna pessoas idólatras. Quando nós estamos feridos, nós só olhamos para nós. Eu, o que fizeram comigo? Oh, só eu. Estou terminando. Você pode usar o seu passado para ter pena de você, ou você pode usar o seu passado para a glória de Deus.
eu decidi usar o meu passado para a glória de Deus. O seu passado pode ser um outdoor para as pessoas terem pena de você. Ou o seu passado pode ser um instrumento para que outras pessoas conheçam o Deus que cura. Eu sempre digo que os melhores enfermeiros um dia foram pacientes. E por isso que eles sabem conduzir as pessoas para a cura. Tinha na minha igreja uma senhora que ela tinha uma ferida assim no abdômen. E ela não deixava ninguém orar por ela. Ela não participava de nenhum culto de cura. Ela queria aquela ferida. Porque aquela ferida no abdômen era a garantia do benefício no INSS. Triste, né? E tem muita gente que não quer ser curado. Porque a ferida da alma é a garantia de uns tapinhas nas costas dizendo assim, tadinha dela. E eu quero, me permita nesses últimos instantes que eu tenho com vocês, falar sobre essa minha ferida e essa cura que eu passei. Quero falar sobre o meu pai. Meu pai nunca me bateu. Meu pai nunca me colocou no cantinho da disciplina. Meu pai nunca me chamou atenção em público e nem no reservado. Meu pai nunca me deu uma correada, uma cintada. Meu pai também nunca me deu um beijo. Nunca me deu um abraço. Meu pai nunca me colocou para dormir. Meu pai nunca me chamou de princesa. Meu pai nunca me contou histórias para que eu pudesse dormir mais rápido. Eu tinha muita insônia na minha infância e tinha muito medo. Meu pai nunca segurou na minha mão à noite dizendo, papai está aqui, querida, e fez uma oração para mim. Na verdade, meu pai nunca orou por mim, pessoalmente, não. Meu pai nunca me levou para a escola e nunca me buscou da escola. Meu pai nunca leu as redações que eu insistia em escrever para ele, mesmo no Dia das Mães. As minhas redações eram dirigidas ao meu pai. Meu pai nunca as leu. Meu pai nunca comeu o primeiro pedaço de bolo. Meu pai nunca cantou parabéns para mim. Meu pai não estava lá quando eu caí por 3 vezes e levei alguns pontos, que eu tenho algumas partes do meu corpo. Meu pai não estava lá para segurar minha mão quando a enfermeira vinha com aquela anestesia e eu já sabia o que ia acontecer. Eu gritava. Meu pai não estava lá para segurar minha mão e para me dar segurança dos seus braços. Meu pai não era ausente. Meu pai era inexistente. Meu pai nunca existiu. Durante toda a minha infância, eu amei uma pessoa que não existia. Eu amei uma pessoa que eu não sabia quem era. Eu sentia falta do cheiro do meu pai. Imagina, pastor Olívia. Eu sentia falta do beijo do meu pai. Eu nunca tive, mas eu sentia falta de algo que eu nunca tive. Eu queria saber o cheiro, que perfume ele usava. Ele usava o Ferrari Black, que perfume ele usava. Eu passei a minha infância toda amando alguém que não existia. E na minha adolescência, o amor que eu tinha pelo meu pai se transformou em ódio. Eu passei a odiá-lo. Porque foi na adolescência que eu descobri que o meu pai tinha outra família. Que meu pai tinha filhos. E que meu pai dava toda a atenção para aqueles filhos. Eu tinha uma irmã. E passei a vida toda com vontade de ter uma irmã. Na adolescência, eu passei pela vergonha de mostrar a minha identidade. E está ali na minha identidade filiação. E tem a palavra mãe, o nome da minha mãe. E tem a palavra pai. E tem um vazio. Aquele vazio me lembrava que o meu pai não quis fazer parte da minha vida. E nem me permitiu fazer parte da vida dele. E do amor que eu tinha pelo meu pai na infância, na adolescência eu passei a odiá-lo. Eu queria destruir a vida do meu pai. Eu queria saber onde o meu pai morava e acabar com a vida dele. Eu tive um encontro com Jesus muito jovem. Com 16 anos de idade, eu me entreguei completamente nas mãos de Deus. E a primeira coisa que eu ouvi Deus falando comigo, eu era uma menina, mas eu ouvi Deus falando ao meu coração. A primeira coisa que Deus disse para mim foi: eu sou o seu pai.
Seu Pai eterno, seu Pai supremo, o Pai que não falha, o Pai que não erra, o Pai que não decepciona. Queridas, ainda que o seu pai e a sua mãe tenham falhado com você, fique certa disso. O plano de Deus para a sua vida não falhou. Deus é capaz de pegar esses erros, estas falhas e usar para a glória dele e para a sua alegria. O meu processo de cura foi muito longo e muito doloroso. Eu tive que confessar minha dor, minhas mágoas. Deus me mostrou sentimentos que fizeram parte da minha vida durante toda a minha existência até então. Eu tinha um sentimento de inconveniência, inadequação. A cura da alma proporcionou-me uma divisão. A cura da alma proporcionou essa divisão dentro de mim, porque eu e a dor éramos uma só. A cura da alma dividiu. Isso não é Juliana, isso é dor. Isso aqui é Juliana. Isso aqui é dor da alma, isso é ferida, isso é angústia, isso é decepção. Isso não é Juliana, isso aqui é Juliana. A cura da alma me proporcionou essa divisão. E queridas, eu posso olhar para trás, dentro desse meu passado, e eu posso ver apenas uma cicatriz dentro de mim. Essa cicatriz me mostra a grande obra que Deus realizou dentro do meu coração. E essa cicatriz está aqui para que eu jamais me esqueça aonde eu poderia estar se eu não tivesse perdoado meu pai, e aonde eu estou, porque eu perdoei o meu pai. Eu perdoei o meu pai. Ele está livre. Só tem uma cicatriz em mim, para que eu jamais me esqueça dessa obra. Eu tinha tudo para não ser o que eu sou. O perdão faz com que a gente quebre o vínculo com o passado. Você não tem que ter vínculo com o passado. A sua aliança tem que ser com o seu futuro, com as promessas de Deus para a sua vida. Eu nunca perdoei o meu pai porque ele me pediu perdão. Meu pai nunca me pediu perdão. Eu perdoei o meu pai por mim, porque a falta de perdão estava envenenando a minha vida, atrapalhando o meu casamento e a criação do meu filho mais velho. Eu perdoei meu pai por mim. Talvez o seu ofensor não lhe peça perdão, talvez ele nem exista mais. Você precisa perdoar por você. Encerrei aqui. Eu tinha tudo para não ser o que eu sou. Eu sou filha de mãe solteira e pai casado. Eu sou a caçula do meu pai e a primogênita da minha mãe. Os meus avós, materno, porque paterno eu não sei absolutamente nada sobre eles, mas os meus avós eram batistas fiéis. Um grande ministério lá em Belo Horizonte, comunidade Shalom, em Belo Horizonte, foi fundada pelos meus avós. Meus avós são um dos fundadores dessa igreja. A minha avó era pregadora do evangelho. Vovó pregava o evangelho em vilas, em ônibus para doutores. O meu avô tinha dons de revelação que hoje eu quase não vejo. A minha tia foi batizada no Espírito Santo dentro da casa dos meus avós, quando ninguém sabia o que era o Espírito Santo. Nos anos 70, ocorreu um avivamento aqui no Brasil. Missionários americanos vieram para o Brasil e trouxeram o conceito Espírito Santo. E ocorreu um avivamento. E a minha tia foi batizada no Espírito Santo dentro da casa dos meus avós. A minha tia orou em línguas por 8 horas seguidas. 8 horas orando em línguas. Como ninguém sabia o que era aquilo, a vovó achou que a minha tia estava ficando louca. E mandou chamar o médico, amigo da família. E nesse intervalo, o pastor da vovó chega lá, um homem mais experiente, e quando ele vê minha tia orando em línguas, ele fala assim para a vovó: Dona Maria, isto é o Espírito Santo. No dia seguinte, que a minha tia tinha sido batizada no Espírito Santo, ela estava lavando roupa, e ela começa a orar em línguas novamente. Ela entra na casa de uma vizinha que tinha uma filha paralítica. Imagina a cena, orando em línguas, ninguém sabendo o que era aquilo. Ela pega a criança no colo, orando em línguas,
levanta a criança para o alto, orando em línguas, põe a criança no chão e a criança sai andando. Glória ao Espírito Santo de Deus. Enquanto tudo isto e muito mais estava acontecendo dentro da casa dos meus avós, a minha mãe estava fazendo outras coisas. A minha mãe estava aprontando. E nisso ela engravidou. Gravidez de uma filha solteira nos anos 70 era motivo de muita vergonha e muito constrangimento. Muita vergonha. E vovó tinha um problema, que era contar para o vovô. O vovô era muito rígido. Como que ele ia aceitar a gravidez da filha e uma criança? Mas nesse intervalo a vovó foi convidada para a inauguração de uma igreja perto de Belo Horizonte, em Capim Branco. Igreja Batista Central, lá em Capim Branco. E era a inauguração dessa igreja e uma série de conferências. A vovó aceitou o convite do pastor, mas ela perguntou ao pastor se durante as noites da conferência, ao invés dela ir para a casa de alguns dos irmãos, se ela podia passar a noite na igreja, porque ela tinha uma batalha em oração para ganhar. A minha avó era uma mulher de muita oração. Ela orava até Deus falar com ela. E não importava se isso fosse demorar 3 horas ou 3 dias, ela ia orar. E durante 7 noites, na Igreja Batista Central em Capim Branco, eu fui gerada. Naquelas noites, vovó dizia: Deus, pega essa criança, que é fruto de pecado, e que já está vindo debaixo de tanta maldição, e faz dessa criança um milagre. Um profeta saiu da cidade do Rio de Janeiro e foi em Belo Horizonte, apontou o dedo para a barriga da minha mãe e disse assim: assim diz o Senhor, você pecou e essa criança vai morrer. A minha mãe só sabia chorar, mas a minha avó tinha uma arma secreta: o poder da oração. Eu sei o que a oração pode fazer, eu sou fruto de uma oração. E durante 7 noites, a vovó dizia: Deus, deixa essa criança viver. Permita que essa criança viva. Faz essa criança um milagre. Era mais fácil para a vovó ter permitido que Deus me levasse. Era mais fácil. Seria um aborto espontâneo. Poucas pessoas saberiam que um dia a minha mãe esteve grávida. A minha avó não passaria pelas vergonhas como ela teve de passar. Uma senhora disse para a vovó assim: Dona Maria, aonde estava o Deus da senhora? Quando a senhora estava abrindo igrejas, fazendo visitas, curando os enfermos, e ele não cuidou da família e da filha da senhora. A minha avó era muito sábia. Ela não respondeu nada, ela guardou o silêncio. Mas eu costumo dizer que eu sou a resposta de Deus para essa mulher. Aonde Deus estava, assentado no trono e transformando uma maldição em bênção. E fazendo com que tudo contribua para o bem daqueles que amam a Ele. 7 noites orando por mim. Se a vovó orou por mim por 7 noites, foi porque Deus não a respondeu na primeira noite, nem na segunda, nem na quarta noite. Foram necessárias 7 noites de oração pela minha vida. Se vovó não tivesse orado por mim por 7 noites, eu não estaria aqui. Você não leria nenhum livro meu. Você não assistiria um DVD meu, nem me veria pessoalmente. Eu estou aqui foi porque uma mulher pagou o preço de oração pela minha vida. Se a minha vida estivesse nas suas mãos, eu estaria aqui hoje. Se a minha vida dependesse de você, eu estaria aqui hoje. A minha vida não dependeu de você, dependeu do Deus eterno e da minha avó, uma senhora de 1,5 metro, Dona Maria Flor de Maio. Eu não sou 1% do que vovó foi, mas tudo que eu sou eu devo a ela. A minha vida não esteve nas suas mãos, mas a sua família está nas suas mãos. Os seus filhos estão nas suas mãos. O seu casamento está nas suas mãos. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Desfaça a mala. Você que está pensando em sair de casa, não saia de casa. Se está ruim dentro de casa, lá fora está pior. Lá fora tem destruidor. Lá fora tem promiscuidade. Deus protege a casa. Deus ama a família. Deus vai guardar você e o seu casamento. Vamos ficar de pé e nós vamos orar.
Vovó contou para o vovô. Ele aceitou a minha mãe, chorou muito, aceitou a criança. E eu costumo dizer que Deus é especialista em mudar pessoas. Eu sou prova disso. Eu fui a neta preferida do meu avô. E da minha família, eu sou a única pastora. Eu sou a única que continuo fazendo aquilo que a minha avó fazia: pregar o evangelho e ajudar pessoas. Você tem que perdoar, querida. Você tem que perdoar. Meu tempo acabou, mas eu quero fazer uma oração por você. 1 minuto apenas. Eu tenho material de cura da alma que vai poder lhe ajudar a ser curada. Esse congresso é um marco na sua vida, para que você marque esta geração com a presença de Deus na sua vida. Feche os seus olhos. Meu Deus, o Senhor conhece cada mulher que aqui está. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor é o único capaz de fazer. Arranque esta mulher da dor e do sofrimento. Essa mulher, Senhor, que não tem mais vida dentro dela. Eu oro para que o Espírito de vida, de ressurreição, venha sobre este lugar e levante esta mulher que está presa no mundo da dor e do sofrimento. Eu oro por esta mulher que não consegue, meu Deus, perdoar os pais, que não consegue perdoar uma afronta do marido, que não consegue perdoar o divórcio. Essa mulher que vive o luto do divórcio depois de tantos anos. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor tire essas vestes de luto e coloque vestes de louvor. Em nome de Jesus, que a alegria do Senhor esteja sobre cada mulher nesta manhã, que possamos multiplicar. Querida, um ato profético, 30 segundos. Finge que está sentada aí no seu lugar. Só curva o joelho assim. Fala assim. Nós vamos falar assim: eu me levanto para o meu destino. Para ensaio tá bom. Vamos lá. Finge que seu joelho ainda dá para dobrar. Graças a Deus. Então vamos lá. Diga assim: meu Deus, eu me levanto. Eu me levanto para o meu destino. Feridas da alma não vão me segurar, não vão me prender. Eu me levanto para o meu destino.